Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for ver o vídeo, professor. Vim aqui para na socialização falar para você qual que é o tema que a gente usou, né? Antes de a gente entrar um pouco na matéria, né, do trabalho, eu vou falar um pouquinho como que vai decorrer o vídeo. Vai ser duas pessoas participando nesse vídeo, né? Eu e a Aline, né? Eu vou falar essa introdução agora, né? E também depois eu volto com a Guerra do Paraguai, depois que ele apresentar os conhecimentos da matéria dela também aqui no vídeo, né? Então, qual o tema que a gente escolheu para o trabalho foi como foi o Brasil Império e as interferências da política na América Latina, né? Basicamente, a gente tem um geralzão mesmo no Brasil Império, como decorreu do começo ao fim, né? Falando um pouquinho mais da Guerra do Paraguai, também no finalzinho ali do trabalho. E também as interferências que teve territoriais, também teve algumas interferências que eu vou abordar depois no parte da Guerra do Paraguai, né? Então, esse é um tema bem interessante e é um tema que particularmente eu gosto bastante, né? Que o grupo a gente resolveu pegar esse tema, né? Esse é um tema que eu gosto bastante, Brasil Império, né? Que é muito pouco falado nas escolas, nas instituições de ensino, né? Porque justamente a gente sabe que quando proclamaram a República, né? Tem a ver com a Guerra do Paraguai, que eu vou explicar mais pra frente. As Forças Armadas tentaram apagar qualquer tipo de conhecimento, né, do que foi a monarquia brasileira, né, porque eles não queriam ter nenhuma ligação mais, porque estavam bem irritados com o governo da época, né. Como eu disse, é um tema bem interessante, eu gosto bastante e foi bem tranquilo a pesquisa, né, a gente teve bastante material para pesquisar, né, até meio que me perdi um pouco ali, mas tranquilo. Então agora eu vou deixar decorrer então a parte da linha aqui e eu volto depois falando um pouquinho da Guerra do Paraguai e dos efeitos que teve no nosso território, né? E Boa noite, eu me chamo Aline, da turma de História, e eu e meu grupo nós vamos falar sobre um dos acontecimentos mais importantes do Brasil, que foi a independência, o dia da independência do Brasil, e eu vou falar um pouco sobre esse processo. Esse acontecimento ficou muito marcado na história do Brasil e é celebrado no dia 7 de setembro, que aconteceu no ano de 1822, quando Dom Pedro deu grito do famoso Grito do Ipiranga, porque foi próximo do rio Ipiranga, independência ou morte, qual foi declarada a independência do Brasil. Isso retrata, envolve muitos fatores que a gente pode relacionar como um marco tão importante no Brasil. Até porque muitas pessoas tentaram também, né, fazer com que o Brasil se tornasse independente, mas não tiveram sucesso, tiveram sim a morte. É um marco importante também, porque a partir desse momento o Brasil para de ser um país considerado uma colônia e passa a ser independente, né? Passa a ser um império. Não precisa mais depender tanto economicamente quanto politicamente de Portugal. O início desse processo foi quando a família real, família portuguesa, tiveram que se locomover vindo embora para o Brasil, saindo de Portugal por causa das guerras napoleônicas. Desculpa. Eles tiveram que fugir das guerras napoleônicas, né, vindo para o Brasil, na intenção de fugir. E assim que Napoleão Bonaparte foi derrotado, os portugueses exigiram a volta da família real novamente para Portugal. Esse fato ocorreu em 1808. Então, desde aí, o Brasil se tornou a capital do Império Português. Daí então foi criado também o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815, com a capital no Rio de Janeiro. Então, daí deixou de ser uma colônia e passou a ser um igual com Portugal. Depois de alguns anos surgiu a Revolução Liberal do Porto. Então foi aí que os portugueses exigiram a volta da família real portuguesa para Lisboa e também o fim do absolutismo. Então foram convocados alguns representantes das cortes gerais e extraordinárias da nação portuguesa. Havia mais ou menos 70 deputados, porém somente 49 deles se locomoveram para Lisboa.
A maioria desses deputados, desses brasileiros, defendiam que o Brasil deveria ter uma união com Portugal, como uma monarquia dual, os dois juntos, uma nação só, como um igual. Como, por exemplo, com unidade jurídica, política, econômica, administrativa, tudo. Resumindo, unidos pelo mesmo monarca. Então, como a corte geral achava que a família real deveria voltar para Lisboa, para Portugal, eles voltaram em 7 de março de 1821. Nesse dia, Dom Pedro nomeou seu filho mais velho, Dom Pedro I, como príncipe regente governando o Brasil. Então, voltando aqui depois após a explicação da Aline, né? Como eu disse, vou falar um pouquinho da Guerra do Paraguai. Para não se estender muito o vídeo, eu vou dar um geralzão. Eu não vou dar muito detalhe do conflito em si, né? Porque já está bem longo o vídeo, né? Então, vamos lá. A Guerra do Paraguai, desculpa, foi entre 1864 e 1870, né? Foi um dos maiores conflitos militares que acabou unificando 3 países na América do Sul, né? Contra o Paraguai, que foi o Brasil, a Argentina e o Uruguai. E quais eram os líderes da Tríplice Aliança, né? O Brasil era Dom Pedro II, a Argentina era o Bartolomé Mitre, que depois, ao decorrer da guerra, ele acabou passando a presidência para o Domingues Sarmiento, e no Uruguai foi o Venâncio Flores, né? Esses dois, Argentina e Uruguai, então, eles eram já presidencialistas, no caso, né? O único que era imperador, que tinha monarquia constitucional na época, era o Brasil, nessa região, né? E, como disse, foi a guerra contra o Paraguai, e quem foi o líder da guerra do Paraguai foi o Francisco Solano Lopes, que ele era um ditador, né, do Paraguai, né? Que, como a gente sabe, todo ditador ele queria expandir seu território para toda a América, né? Para unificar ela toda para num só governo, que seria o dele, no caso, né? Então, podemos dizer também que a Guerra do Paraguai começou a invasão pelo Mato Grosso. Naquela época não tinha Mato Grosso do Sul, era só Mato Grosso, né? Eles começaram aqui pelo Mato Grosso e foram subindo pro Brasil, né? Foram, acho que para Minas, o próximo invasão, se não me engano. Mas enfim, falando do Francisco Lopes, né? Ele, como eu disse, ele era um ditador paraguaio, né? Que conduziu o país dele para a guerra, que ele participou mesmo do conflito, ele foi nos campos de batalha, ele participou ele próprio no conflito, né? E, como eu falei, a guerra acabou em 1870, né? Que foi quando ele foi morto, né? Na batalha de Cerro Cora, né? E falar um pouquinho mais também do Paraguai, naquela época o Paraguai era um país extremamente forte, tanto economicamente como militarmente. Para ter uma ideia, quando vocês terem uma ideia, ele, pois era tão forte que eles mandavam crianças lá do Paraguai mesmo, né? Mandavam para a Europa fazer, né, para ter um ensino universitário europeu. Então, com isso, né, acabou gerando muitos militares e engenheiros, que acabou ajudando ainda mais no poderio militar dos paraguaios. Lembrando também que nessa época o Brasil não tinha um poder militar tão forte, eles eram muito fracos, por isso que tiveram que, em geral, pedir ajuda para as outras nações, né? Porque a gente estava muito fraco militarmente falando, né? Que a gente era bem fraco nesse sentido. E falando do fim da guerra, né? O Paraguai foi derrotado, né? Por causa desse conflito. Teve perdas territoriais, econômicas e impactos sociais, políticos e econômicos na região, né? Que a gente está falando. Essa guerra foi um dos maiores conflitos da região, né? Que eu tinha dito, exemplificado antes, né? E, com a mudança, que com isso teve a mudança na América, né? O Paraguai foi destruído. Uma vez foi uma nação muito forte, como eu disse, né? E agora eles estão para eles tinham e uma coisa interessante também, antes da guerra eles tinham praticamente zero dívidas com qualquer banco europeu, ao contrário dos outros países, né? Depois do fim da guerra, eles criaram dívida com os bancos ingleses, né? Porque eles precisavam do dinheiro para reconstruir a nação, né? Que foi destruída pela guerra. E finalizar então aqui o vídeo.
Eu não tava planejando de novo fazer um vídeo muito longo, mas eu acabei indo um pouco, a gente acabou indo, né, um pouco a mais, porque é muita informação, que a gente tem que dar um geralzão. Mesmo dando um geralzão, pra você ver como o conflito é tão rico, cheio de detalhe, a gente acaba meio passando do tempo limite, né? Mas então é isso, professor, valeu pela atenção, obrigadão mesmo, por estar vendo, vendo nosso vídeo, né? E vou finalizar então aqui, professor. Até a próxima, então, tamo junto, valeu, tchau, tchau.